Lucas 12. Vamos ler do verso 1 ao verso 12 nesta manhã. Os irmãos que hoje quiserem almoçar aqui na igreja, nós vamos ter uma feijoada. Os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade para participar, tá bom, queridos irmãos? Acima de R$5 você pode contribuir. Fica à vontade com aquilo que você puder contribuir para participar desse almoço que vamos ter, o almoço da comunhão. Pastor, pode levar? Infelizmente não, porque é um almoço meio de última hora, a gente não está preparado para você levar. A gente está preparado para você almoçar com a gente. Então o convite é para a gente ter um almoço da comunhão no final do culto, participar aqui conosco. E tenho certeza que será a bênção também. Lucas 12, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Pai querido, que nesta manhã o Senhor nos traga a tua santa iluminação para compreender o teu texto sagrado e os teus desafios para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, acima de tudo, a viver a tua palavra e os desafios da tua palavra em nossas vidas e nestes dias, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12, então, Jesus, ele vai de uma maneira mais profunda e mais direta atacar o fermento dos fariseus, e que no caso é a hipocrisia. Jesus se utiliza dessa palavra hipocrisia, que é uma palavra de origem grega, que representava os atores. Os atores que no teatro grego, eles se travestiam de outras pessoas para mostrar algumas realidades, mas que de fato não eram o que eles acreditam. Então essa palavra agora, Jesus coloca ela no sentido moral, que muitas pessoas estão tentando viver um evangelho, mostrando para as pessoas que são boazinhas, que têm um interesse, mas que por trás elas estão simplesmente com um interesse de extorquir, manipular e destruir a vida das pessoas.
Jesus está realmente dizendo contra a hipocrisia religiosa dos fariseus, porque eles estavam vendendo os pardais a custo absurdo, e era isso que os judeus faziam naquela época. Para a purificação de seus pecados, eles precisavam comprar algum animal, e lá dentro do templo, lá dentro, na entrada do templo, os fariseus vendiam os pardais 5 vezes mais caro do que as pessoas poderiam comprar em qualquer outro lugar. Então, a igreja não era mais um local de refúgio e de salvação, mas a igreja, o fermento do faraó, o fermento dos fariseus, era um local de exploração da fé. Isso é muito atual nos nossos dias, quando muitas pessoas também tentam fazer isso hoje com as suas campanhas, com seus objetos sagrados, oferecendo para as pessoas mecanismos para que elas possam se defender, se proteger e se guardar do mal, do agouro, da inveja, da macumba, de não sei mais o quê. E Jesus, então, ele vai justamente contra os fariseus, expondo e usando agora a palavra hipocrisia nesse sentido moral da vida humana. Tudo aquilo que eu quero apresentar como sendo verdade e não é verdade naquilo que eu creio e naquilo que eu vivo. Então esse é o fermento do faraó, o fermento dos fariseus. Esse é o fermento da hipocrisia. Jesus, ao esclarecer essa realidade da hipocrisia, ele está mostrando que o projeto de reino dele não tem a ver com aquela vivência que eles estavam tendo na sinagoga e no templo em Jerusalém. Não era mais essa vivência que Jesus queria. Jesus não quer esse relacionamento institucionalizado. Ele não quer este relacionamento de trocas. Ele não está falando isso, está dizendo contra isso. Então ele nos mostra, então, a primeira coisa, a hipocrisia é uma pessoa que mente a si mesmo. Então ele chega, conversa com alguma pessoa, arma alguma coisa fora e diz assim, quando a gente chegar lá eu vou falar isso e o preço vai ser assim. Aí a pessoa pode virar e falar assim, mas o preço não é 100? Mas eu vou pedir 500. E quando a gente chegar lá, pedir 500, aí você pede, mas é 100. Ele vai falar, não, é 500. Aí se ele aceitar, bom, a gente ganhou. Se ele pedir desconto, a gente dá o desconto lá 400. E aí a gente sai ganhando mais. E a gente vai lá e fala para o patrão lá que a gente vendeu pelo 100, a gente vai sair com lucro. Isso é hipocrisia. Isso no sentido financeiro. Agora, e no sentido da vida humana? Da vida religiosa. Não é isso que fazem? Eu tenho um amigo meu que ele é gerente numa grande distribuidora aqui em Goiânia, e ele falou que um dia um vendedor dele chamou ele, ele foi fazer uma negociação com um líder religioso aqui da cidade. Ele queria o azeite, que não era azeite, era aquela mistura, né, de um pouquinho de azeite de oliva e óleo, e o cara queria comprar o lote todo porque ele iria vender na igreja, mas ele queria um preço lá embaixo. E depois ele viu a propaganda, e ele falou, pastor Carlos, o senhor viu a propaganda? Eu virei e falei assim, não, você nem precisa me falar isso aí, na hora que você falou da negociação, eu já fiquei escandalizado. Então, toda essa ideia de mercanejar alguma coisa para receber uma subvenção religiosa, Deus é contra essas coisas, queridos. O relacionamento dele é outro. Você pode enganar os homens por muito tempo, mas a Deus você não engana nem um segundo, porque Ele conhece as suas intenções, as intenções do seu coração. Pastor, mas então é muito difícil o Evangelho? Não, não é difícil, porque o Evangelho é pela graça. Jesus está dizendo justamente aos seus discípulos para que eles não pratiquem essa experiência religiosa da hipocrisia.
de se aparecer santo na frente das pessoas, mas por trás você é alguém que está maquinando o mal, a destruição do outro, a destruição da pessoa, a destruição de outra pessoa. Eu me lembro que, alguns anos atrás, um rapaz, a gente estava numa conversa normal, e depois eu fiquei sabendo que ele estava gravando a minha conversa. E que depois ele pegou e apresentou essa conversa para outras pessoas. E uma das pessoas que ouviu veio e me falou o que estava acontecendo. Aí eu falei, então está se cumprindo Lucas 12. Tudo que está encoberto será trazido às claras. E a hipocrisia é isso. Você querer mostrar que você é uma pessoa boa, mas você está ali gravando e depois você vai lá e vai mostrar para as outras pessoas uma conversa que não tinha autorização, que não tinha fundamento. Mas eu falei para ele, ó, você pode gravar qualquer conversa minha em qualquer lugar, que eu sempre serei a mesma pessoa. Esse é o nosso desafio. O desafio do Evangelho se chama autenticidade. O desafio do Evangelho se chama integridade. O desafio do Evangelho se chama verdade. Ser amigo da verdade, não amigo da mentira, não amigo da manipulação. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é eu querer ganhar mais do outro, não. O Evangelho é eu querer ajudar mais o outro. Esse é o Evangelho verdadeiro. O tribunal da vida, queridos irmãos, não é o que os outros pensam sobre você. O tribunal da vida é o que Deus vê em você. Esse é o tribunal da vida. O julgamento, tem gente que fica achando que o julgamento é depois da morte. Não, o julgamento é em vida. É você falar, não, eu adoro a Deus, eu amo a Jesus, mas na hora do vamos ver, você troca Jesus, troca o reino de Deus por qualquer coisa. Você barganha com Deus. Não, Deus, agora eu vou fazer assim, esse ano eu vou fazer isso. Não, Deus não quer que você fique fazendo isso, Ele quer que você seja inteiro, que você seja íntegro, que você seja verdadeiro, que você seja honesto com Ele, diante dEle e em qualquer lugar por onde você for. Esse é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é transformação de vida. O desafio do Evangelho é não sermos mais conformes ao espírito religioso. Não é isso. Não é isso. Nós tínhamos um colega no seminário que quando ele ia pregar, ele trocava a voz, ele trocava o jeito, e quando ele saía de lá, a voz dele era outra, o jeito dele era outro. E um dia a gente estava assim sentado ali, jantando, o jantar de seminarista era miojo com ovo. Então a gente estava ali naquela mistura ali, estava ali todo mundo dividindo o miojo com ovo, e todo mundo tirando sarro dele, falando, olha, isso que você faz é hipocrisia, isso não é o que Deus acredita, o que Deus quer. Queridos, Deus não quer formalismos, Deus quer o teu coração. Jesus deseja que você confesse Ele dentro do teu coração, que você não se engane, porque não adianta você enganar os outros, mas Deus você não engana. Deus você não engana. O que Deus deseja é essa autenticidade. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Que o grande problema do fariseu e da hipocrisia é esse: transparecer aquilo que não é. Pastor, mas então assim, ninguém consegue ser assim, pastor, realmente. Ninguém consegue ser realmente verdadeiro, transparente e claro, como todos nós deveríamos ser. Porque se nós fôssemos, não ia resistir também nenhum relacionamento nosso. Eu me lembro do Chico Anísio, e ele tinha um quadro, onde ele tinha um artista, que a pessoa perguntava, bom dia, e ele falava assim, bom dia por quê? Hoje eu acordei mal, hoje não é um bom dia.
Aí outro chegava assim, eu estou bonito. Não, ele está horrível, essa roupa não combina com ele. E aí ele virou e falou assim, eu sou assim, eu sou assim. Eu esqueci o nome do personagem. Mas era muito interessante porque a verdade dói. E nós não estamos preparados para sermos tão verdadeiros como deveríamos ser. Já pensou, maridos, a sua esposa chegar e falou assim, você acha que eu emagreci se você falar a verdade para ela? Você não vai dormir, não, vai dormir no sofá há algum tempo. Você já pensou, mulheres, você chegar para o seu marido e falar para ele assim, você gostou do almoço? E ele falar, gostei, mas por dentro ele falar que não gostou, que estava um pouquinho mais de sal, que não, ou se ele falar assim, não está tão bom como o da minha mãe, já pensou? Então, queridos, como então sermos verdadeiros num mundo, e no mundo agora que é o mundo do mimimi, né? É o mundo do mimimi, é o mundo do politicamente correto. Então o politicamente correto quer ditar para você as causas que você tem que acreditar que elas são as melhores e as mais coerentes. Então aí a gente tem hoje pastor que está querendo dizer para nós que a Bíblia não é suficiente e que a Bíblia precisa ser reinterpretada ou reavaliada. Isso é o politicamente correto. Essa é a mente da hipocrisia. A mente da hipocrisia, ela não aguenta e não se sujeita aos absolutos da fé que nós temos em Cristo Jesus. Jesus está dizendo isso. Na luta da verdade e na luta contra a hipocrisia, nós precisamos ser amigos da verdade. E aí Jesus é um pouco mais duro quando ele diz sobre isso, porque ele diz duas grandes consequências de você não conseguir ser amigo da verdade. A primeira consequência é que ele não confessará você diante de Deus. É por isso que eu digo que a vida é o nosso julgamento. Tem gente que está esperando o dia que vai se apresentar diante do tribunal de Deus. Querido, isso é todos os dias. Isso é todos os dias. Enquanto você tiver vida, você sempre está diante de um tribunal. Fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus, ou viver nesse mundo do politicamente correto, ou viver nesse mundo da hipocrisia, ou viver nesse mundo que não aceita absolutos. O Evangelho é renúncia. É renúncia, eu renuncio o meu querer para viver o querer de Deus. O Evangelho é renúncia, porque você precisa renunciar. Aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:12, como nós já estudamos. Negue-se a si mesmo, é renúncia, é arrependimento. Então, se eu trilhava um caminho assim, agora eu faço uma conversão de 180 graus, aonde eu estava indo para aquela direção e agora eu vou para outra direção. Se eu estava vivendo dentro deste mundo que me levava para ser aceito por todas as pessoas, não, agora eu me importo em ser aceito por Deus e viver para Deus. E tudo aquilo que nós optamos em querer viver e passar panos quentes, em viver e querer dizer, não, olha, não é bem assim, não é desse jeito. Porque agora tem uma história de igreja inclusiva. A tal da igreja inclusiva, então você não prega sobre pecados humanos, sobre desvios de caráter, sobre desvios de vida. Esse tal de igreja inclusiva é um contrário ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é inclusivo? Sim, mas para se incluir você precisa se renunciar, arrepender do seu mau caminho e começar a andar no caminho de Cristo. Então o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que extorquia não extorque mais, o que o que vivia dentro de algum tipo de pecado, ele não vive mais dentro de um tipo de pecado. A gente está sendo cada dia mais conduzidos
para uma vida de hipocrisia. Noam Chomsky, ele diz em um dos seus livros, em um dos seus pensamentos, é que a sociedade cada vez mais avança para não suportar a realidade de si própria. E qual é a realidade do homem? Qual é a realidade da vida? A gente cria fantasias, e por isso a gente vive na hipocrisia. Qual é a realidade do homem? A realidade do homem é que todos o quê, irmãos? Todos pecaram. Vamos falar juntos? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos pecaram, todos são pecadores. A realidade da hipocrisia não aceita isso. A realidade desse meio e dessa vida politicamente correta não aceita isso. Por isso que vão proibir, por isso que vão investir contra a igreja, por isso que não vão aceitar, porque o evangelho, ele é inclusivo, sim, para todos os que querem aceitar a Cristo Jesus, renunciar a si mesmo e viver a Cristo. Ele vai te dar o Santo Espírito dele, que vai te capacitar a viver então agora em santidade, para com Deus e para com os homens. Esse é o caminho. O caminho é Jesus, o único caminho, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, o caminho exclusivo de Cristo Jesus. Então a consequência de você não querer viver dentro da verdade de Cristo é viver no caminho da hipocrisia e desse caminho do politicamente correto. Tome cuidado, querido irmão, tome cuidado com quem você anda ouvindo aí pela internet. Anda perigoso isso, anda muito perigoso. Pessoas que querem então reescrever a Bíblia, pessoas que querem então subverter a verdade clara e límpida da palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E a segunda questão que ele diz, aquele que nega o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo. Pecado terrível. Pastor, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você negar uma ação do Espírito Santo. Deus curou, você vê que Deus curou, que foi uma intervenção de Deus, mas você fala assim, não, foi o médico. Foram os médicos que fizeram. Você fez um negócio, não, mas fui eu que fiz. É muito triste. Antigamente, eu fui criado assim, com meu pai, com a minha mãe. Quando meu pai se formou em Direito, nós fomos para a formatura do meu pai. Ao sair de lá, estava com todos os filhos ainda na porta, o meu pai virou e falou assim, olha, graças a Deus que eu consegui me formar, graças a Deus. No dia da sua formatura, quando a gente conseguiu chegar em Goiânia, nós nos reunimos, no primeiro jantar, meu pai falou assim, graças a Deus que nós conseguimos chegar aqui em Goiânia, graças a Deus. Quando meu pai comprou a primeira casa dele, e nós fomos dormir a primeira noite na casa que meu pai tinha compro, nós reunimos a família para fazer um almoço, e lá em casa o almoço chique e nobre lá em casa era um arroz carreteiro feito pela minha mãe, que era delicioso, e a gente comeu aquele arroz carreteiro, mas antes de comer o arroz carreteiro, meu pai fez uma oração, graças a Deus que o Senhor nos deu essa casa. E nós estamos vivendo um período em que os crentes estão negando a intervenção de Deus, o agir de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Pastor, o fulano de tal falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado com isso. O próprio apóstolo Paulo falou isso, que se aparecesse um anjo querendo dizer que não é isso, que Jesus é o único caminho, que o caminho é exclusivo, que o caminho é único, que é o caminho do arrependimento, que é o caminho da palavra, diga que é anátema, é anátema, é anátema. Negou a palavra, é anátema. Negou Jesus, é anátema. Negou o Evangelho, é anátema. É mentira, é hipócrita.
precisa ser lançado fora. Então Jesus diz aos seus discípulos que diante da vida, a única escolha, escutem bem isso, diante da vida, a única escolha é andar com Deus, na verdade, na honestidade, na integridade e conservar a palavra de Deus em nossos corações. Amém, irmãos? Se um dia alguém apresentar alguma coisa que seja diferente para você, recuse, refute, porque isso não vem de Deus. Desde que a Bíblia foi escrita, o casamento é homem e mulher. Mulher e homem. Por quê? Porque há capacidade de preservação, conservação e procriação. Todo o resto é anátema. E Deus pode curar qualquer enfermidade. Deus pode curar qualquer enfermidade. Deus pode curar o alcoólatra, que tem a enfermidade de viver preso no alcoolismo. Deus pode curar a prostituta, que tem a enfermidade de ficar preso na venda do seu corpo em troca de sexo. Deus pode curar o homossexualismo, que acredita que a venda, que viver fora do padrão de Cristo é o melhor para você. Não é, querido irmão. O melhor para você e para mim é viver dentro do propósito e do plano de Deus, da vontade de Deus. Todos nós somos pecadores. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Mas diante da vida, escolha sempre andar com Cristo Jesus e com a palavra dele. A palavra pura e simples dele. Na década de 70, Billy Graham disse: a Bíblia e Jesus Cristo são mais atuais do que o New York Times de hoje. Eu creio assim. A palavra de Deus hoje é tão atual e tão verdadeira do que qualquer noticiário que passar hoje. Nós lemos nessa manhã Lucas 12, Jesus falando da hipocrisia. E nós vivemos hoje numa sociedade que vive na hipocrisia. A palavra de Deus é ou não é atual, irmãos? Ela é atual. Qual o antídoto? Fique com Jesus. Não negue Jesus, porque Ele não vai negar você. Não abandone Jesus, porque Ele não vai abandonar você. Testemunhe de Cristo Jesus, porque Jesus vai testemunhar de você, aonde Ele estiver e por onde você for. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. E a ceia do Senhor nada mais é do que nós afirmarmos mais uma vez que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Que Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E que um dia Ele voltará para nos levar às mansões celestiais, onde habitaremos com Ele para todo sempre. Esse é o Evangelho, Jesus Cristo. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Quero convidar o irmão Kim e quero convidar o irmão Paulo a nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia. E vamos receber os elementos e participar todos nós juntos no mesmo momento em que chegará esse momento e nós anunciaremos isso. Feche os teus olhos neste momento. Coloque a sua vida. Se há alguma área na sua vida que precisa se encontrar com a verdade de Cristo, coloque sua vida agora diante do Senhor e peça que o Santo Espírito de Deus te conceda capacitação para viver a verdade de Cristo Jesus na sua vida, por onde você for.
Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã em que vamos celebrar, ó Deus, o Teu memorial e que vamos afirmar mais uma vez que as nossas vidas pertencem ao Senhor e de que nós queremos viver para o Senhor. Toma as nossas vidas nesta hora, toma os nossos corações nesta hora, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.